Saudações, pessoal. Vamos começar mais uma aula aí da segunda parte do curso de digitais. Hoje nós vamos tratar sobre conversor série paralelo, né? É também conhecido como registrador de deslocamento. Então, algumas aulas atrás, eu comentei com vocês que o flip-flop ele funcionava como uma célula de memória, onde nós podíamos guardar, né, nível lógico alto, nível lógico baixo. A saída Q, ela ia representar esse nível lógico alto ou baixo, em função de valores colocados na entrada do flip-flop. Tudo bem? Então, hoje, na verdade, nós vamos utilizar o flip-flop para implementar um elemento conhecido como conversor série paralelo. O diagrama, né, o desenho em bloco desse registrador está representado aqui, né, na parte superior da imagem. Então veja, esse dispositivo ele tem uma entrada que nós chamamos de entrada série, né, onde os dados vão entrar serialmente por essa linha, e nós temos 4 saídas. Aqui no caso eu tenho a saída Q3, Q2, Q1 e Q0, né? E nós temos o nosso pulso de clock por borda de descida, representado aqui por essa inversorazinha, né, na entrada de clock, ok? Então, dados que chegam para nós de forma serial, eles são muito comuns em várias implementações, né? Então, por exemplo, você tem um mouse do computador, o mouse é USB. USB é um protocolo de comunicação serial, ou seja, eu utilizo uma linha ou duas linhas, né, de dados, e os dados eles são colocados nessa linha de forma sequenciada, seriada. Então, primeiro você recebe o primeiro bit, vamos supor que você queira comunicar um dado de 8 bits. Então, o primeiro bit ele chega na entrada série. No momento que essa entrada está estável, seja ela nível lógico alto ou nível lógico baixo, você aplica um pulso de clock, né? Essa entrada ela vai ser gravada, ela vai ser memorizada na posição Q3, tudo bem? Bom, aí ocorre a mudança desse dado, né? Nós temos o segundo dado dessa palavra de 8 bits, né? Que está chegando ali para mim via serial. A partir do momento que esse segundo dado, o segundo bit, né? Ele está estabilizado o nível lógico dele, você aplica um pulso de clock, não é isso? E aí o dado que estava guardado aqui no Q3, ele passa a ser guardado no Q2 e o Q3 recebe o novo dado. Então, veja, esse procedimento ele vai acontecendo de uma forma repetitiva. E ele vai se repetindo até que o último bit que você quer comunicar, a sua palavra, ele esteja armazenado aqui no Q3 e os anteriores, né, estejam armazenados nos registradores subsequentes. Tudo bem? Bom, eu dei como exemplo uma palavra de 8 bits, né, mas aqui nós temos um registrador que tem apenas 4 células de memória. Eu poderia ampliar isso daqui, tá? Então, é uma questão de projeto. Você pode projetar um registrador de deslocamento com 2 bits, com 1 bit, com 16 bits, 32 e assim por diante. Então, esse nosso registrador de deslocamento, né, esse conversor paralelo série, ele vai receber um nibble, né, que é como nós denominamos o conjunto de 4 bits que formam uma palavra, né, de dado. Tudo bem? Bom, por que conversor série paralelo? Porque a informação ela vai chegando série, mas depois de um determinado tempo, depois que todos os bits foram comunicados, eu posso ler esses bits de forma simultânea na saída dele. Tudo bem? Então a entrada é série, ela vai levar um tempo, lógico, para receber, né, todos os bits necessários. Depois desse tempo, né, depois de uma contagem, aí, vamos dizer assim, de 4 bordas de descida de clock, eu posso olhar a minha saída e encontrar 4 bits de dados, que são os dados que eu queria comunicar. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual nós conseguimos converter, né? Essa é a forma pela qual nós conseguimos converter um sinal que vem de forma seriada para uma visualização instantânea. Né? Então, se eu fosse guardar, por exemplo, essa informação dentro de um
de um registrador, né? Vamos entender um registrador como se fosse uma área de memória na sua linguagem de programação. Quer dizer, primeiro ele teria que receber todos esses 4 bits para depois ser transferido para esse registrador onde seria guardada essa informação completa, né? Então, essa etapa, né? Essa etapa da comunicação e da, vamos dizer, memorização desses bits da entrada série, essa é uma etapa dentro de um processo maior, né? De comunicação e registrar e registro, né? De uma mensagem que você pode estar enviando aí para um computador, para um CLP ou para algum dispositivo, mesmo para o seu celular, né? Quando você faz comunicação de um celular com outro celular via USB, então você recebe essas informações de forma serial e elas são armazenadas na memória, né? Em conjuntos que o processador do seu aparelho vai fazer a leitura. Tudo bem? Bom, mas então vamos entender aqui de uma forma mais animada como funciona esse registrador de deslocamento, tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um diagrama de tempos, ok? Então esse diagrama de tempos ele é muito similar a um osciloscópio, onde nós conseguimos visualizar as entradas, não é? E as saídas. Então veja, aqui eu consigo visualizar o clock, eu consigo visualizar a minha entrada serial e eu consigo visualizar o comportamento das saídas, né? Do Q3, Q2, Q1 e Q0. Tudo bem? Então, vamos pôr ele para operar. Aí eu consigo mostrar para vocês como ele funciona e depois eu consigo mostrar como nós desenvolvemos esse dispositivo. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, veja, ele tem sinais de controle que não estão representados aqui nessa imagem, né? Mas ele tem o preset barrado e o clear barrado. Então, eu não posso deixar esse dispositivo com um preset e clear em nível 0, porque senão ele não vai operar, certo? Então, eu estou aqui... Bom, como o último sinal que eu desacionei, né, foi o clear, ele zerou as minhas saídas, né? Eu poderia deixar as minhas saídas todas ligadas, dependendo da minha necessidade, não é, de projeto. Mas vamos manter elas todas desligadas. Então veja, a minha entrada serial, ela pode ser 0 ou ela pode ser 1, ok? Para mostrar um contraste com as saídas atuais, ou seja, como a saída atual ela está em 0, eu vou deixar a entrada em nível lógico alto, tá? Para que nós consigamos enxergar a chegada dessa informação, né? E a forma como ela vai ocupando os espaços de memória, tá? Então eu tenho aqui meu pulso de clock, veja, eu estou em nível baixo, né? Então quando eu aperto o botão de clock, eu tenho a borda de subida, eu tenho nível alto, e agora o meu conversor série paralelo ele vai operar quando tiver a borda de descida, ok? Então veja, o que nós podemos notar aqui? A primeira coisa, nós podemos notar que o LED do Q3 acendeu. Então a informação, o nível lógico alto que estava na minha entrada, ele foi registrado em Q3. Como é que nós visualizamos isso no diagrama de tempos? Então veja, o meu clock ele estava em nível alto, não é isso? Na borda de descida, o que aconteceu? Eu tenho o meu Q3 indo de nível lógico 0 para nível lógico 1. Então, ele estava copiando a minha entrada. Veja que a minha entrada, ela antes da borda de descida, ela já estava estabilizada em nível lógico 1, certo? E o pulso de clock, ele só pode ser dado, né? Ele só pode ocorrer quando a minha entrada ela está estabilizada, certo? Porque se eu ainda estiver no processo de definição, se a entrada é 0 ou 1, você corre o risco de registrar um valor que não é exatamente aquele que você está querendo registrar, tá? Bom, mas o Q3 copiou a minha entrada nível lógico alto, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar um nível lógico baixo no clock, não é isso? E aí eu vou registrar um nível lógico alto no clock,
Aí você fala, ah, mas eu não visualizei isso daí. Realmente, para você visualizar, eu teria que ter colocado a entrada em nível lógico baixo. Assim você conseguiria visualizar que a entrada foi registrada no Q3, certo? E que o valor que estava em Q3 foi registrado em Q2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu quero que, a princípio, né, quem entendeu como funciona aqui a borda de descida e como que a saída Q2 copia Q3 e a saída Q3 copia a entrada, você pode visualizar isso aqui no diagrama de tempos, mas é interessante primeiro visualizar isso nos LEDs, não é? Então veja, novamente eu vou para o nível lógico alto e no nível lógico baixo, agora quando o meu clock for para nível lógico baixo, o que vai acontecer? O Q2, o Q1 vai copiar o estado do Q2 e o Q2 vai copiar o estado do Q3. Né? Então, a cópia acontece no estado que é anterior à borda. Tudo bem? Mas ela acontece no instante da borda. Então, sempre que eu quero saber o que será copiado, eu tenho que olhar antes da borda. Não é isso? E quando eu quero saber o momento que isso vai ser copiado, aí eu olho a borda, tá? Então, vamos ver. Novamente, eu vou dar a borda de descida aqui. Veja, então, Q1 copiou Q2, Q2 copiou Q3 e Q3 copiou a entrada. Como a minha entrada é sempre nível lógico alto, nesse exemplo, eu estou vendo os LEDs acenderem de forma sequenciada, né? Então, mais uma vez, veja, com essa última borda de descida, eu copiei, né, 4 bits para dentro do meu registrador de deslocamento. Tá? Então, como ele tem a capacidade de registrar 4 bits, agora, neste momento, na quarta borda, eu teria que ter um contador, não é isso? Então, esse contador iria me sinalizar que na quarta borda, eu completei a capacidade da memória do meu registrador de deslocamento. Tá? Então, vamos analisar aqui o diagrama de tempos, veja. Veja, eu tenho a primeira borda de descida, depois eu tenho uma borda de subida, depois ele se mantém, eu tenho uma borda de descida, então aqui ó, é a primeira borda de descida, segunda, terceira e quarta borda de descida. Tudo bem? Então vamos olhar. A primeira borda de descida, quando eu tenho a primeira borda de descida, o que vai acontecer? O meu Q3, que está depois da borda, vai copiar a entrada antes da borda. Tudo bem? E assim, quando nós passamos para a segunda borda de descida, veja, na segunda borda de descida, o Q2 ele vai copiar o que eu tinha antes da borda de descida no Q3. Não é isso? E o Q3, depois da borda de descida, ele vai copiar o que eu tenho na entrada. Veja, quando eu digo que ele vai copiar, todas as entradas Q3, Q2, Q1 e Q0, elas copiam o estado anterior do flip-flop, né, da memória que a antecede. Tudo bem? Então, veja, eu posso ver isso daqui na terceira borda de descida. Veja, na terceira borda de descida, eu vou dizer que da terceira borda de descida para frente, veja, a minha entrada, a minha saída Q3, ela vai copiar a minha entrada, não é isso? A minha saída Q2 vai copiar o que eu tinha antes da borda no Q3. A minha saída Q1, ela vai copiar o que eu tinha antes da borda em Q2. E a minha saída Q0, veja, a minha saída Q0, na terceira borda, ela está copiando exatamente o que eu tinha antes da borda na saída Q1. Veja, então ela se mantém inalterada. Por quê? Porque o Q1 ele só sobe, né? O nível dele só muda depois da terceira borda. Agora, veja o que acontece na quarta borda. Ocorre novamente a cópia, não é? O registro
da entrada por Q3, de Q3 por Q2, de Q1, de Q2 por Q1, e finalmente o nosso Q3 ele vai para nível lógico alto. Por quê? Porque Q1 antes da borda de descida era nível alto, e aí ele registra essa informação, né? Então, eu posso fazer da mesma forma, só que agora de uma forma, vamos dizer assim, mais inteligente para poder ver essa transição, se eu alternar a minha entrada, tá? E aí eu consigo ver o processo de cópia de uma forma mais fácil, tá? Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou... Deixa eu iniciar o programa novamente. Tá? Assim ele zera o meu diagrama de tempos. Eu vou limpar as minhas saídas. E aí eu tenho meu primeiro pulso de clock. Ele está em nível alto agora, não é isso? Eu tenho o primeiro nível baixo. Ok? No primeiro nível baixo, veja, Q3 copiou a minha entrada. Minha entrada estava em nível lógico 1. Então Q3, depois da borda, ele passa a representar o mesmo valor que eu tinha na entrada antes da borda. E a mesma coisa acontece com Q2, Q1 e Q0. Veja. Só que, como o que eu tinha antes era 0, ele copiou o 0 do nível anterior, né, do flip-flop anterior, antes da borda. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha entrada e vou alterar minha entrada. Eu vou colocar ela em nível lógico 0. Tudo bem? E agora, olha, eu vou subir o meu clock, o nível lógico do meu clock. Perceba que a minha entrada, que estava em nível lógico 1, ela foi para baixo. Não é isso? E o meu clock está para cima. Agora, quando eu tiver a borda de descida do clock, o que vai acontecer? Né? Eu acho que vocês já entenderam. Então, vamos verificar. Olha lá. Eu tenho nível lógico alto na entrada e eu tenho o meu clock. Então, veja. Agora, eu tenho a minha borda de descida do clock, não é isso? O que aconteceu aqui? Veja, o meu Q3, ele copiou o nível lógico anterior à borda de descida. Tá? Então, o novo nível lógico de Q3 é o que eu tinha antes da borda de descida do clock, na entrada. Tudo bem? E o meu nível lógico de Q2? O novo nível lógico de Q2 é o que eu tinha em Q3 antes da borda. Novamente, eu vou nível lógico baixo. Eu fui para nível lógico alto do clock, não é isso? Eu vou pegar minha entrada, vou colocar ela em nível lógico baixo, tá? E quando eu tenho a borda de descida, o que aconteceu? Veja, o meu Q3, ele copiou a minha entrada antes da borda de descida. Então, veja, antes da borda de descida, o que eu tinha na minha entrada era nível lógico alto. Então, meu Q3 guardou essa informação. Não é isso? Antes da borda de descida, no Q3 eu tinha nível lógico baixo. Então, Q2 registrou essa informação. E antes da borda de descida do clock, eu tinha em Q2 nível lógico alto. Então, Q1 registrou essa informação. E o Q0, por enquanto, ainda não registrou. Ele está registrando apenas nível lógico baixo. Não é isso? A nova informação, ela acontece quando você gera a quarta borda de descida. Então, olha aqui, eu tenho a quarta borda de descida. Não é isso? Novamente, estamos olhando qual é a informação de Q3 a partir da borda de descida. É nível lógico 0. Certo? Por quê? Porque a minha entrada antes da borda de descida, ela era nível lógico 0. Ok? Bom, Q2. Por que Q2 é nível lógico 1? Por quê?
ele passa a ser nível lógico 1 após a borda de descida. Por quê? O meu Q3 era nível lógico 1. Da mesma forma o Q2. Q2 ele passa a ser 1, porque Q3 antes da borda de descida era nível lógico alto. O Q1 ele passa a ser 0, porque antes da borda de descida, Q2 era 0, não é? O Q0 ele passa a ser 1, por quê? Porque antes da borda de descida, o Q1 era nível lógico alto. Então, essa é a análise que eu tenho que fazer para gerar esse diagrama de tempos. Então, aqui isso está sendo feito de forma automática pelo programa, mas é normal, é de praxe, né? Nós cobrarmos dos alunos que eles desenvolvam esse diagrama de tempo a partir do conhecimento do funcionamento dos dispositivos de lógica sequencial, não é isso? Então, conhecendo o funcionamento desse dispositivo de lógica sequencial, você tem condições de registrar qual é o funcionamento das saídas em função das entradas e em função do instante de tempo, né, que é dado pelo pulso de clock. Tudo bem? Então, esse é o primeiro circuito, né, que esse é o primeiro dispositivo implementado com flip-flops. E, bom, uma vez que foi compreendido o funcionamento dele, nós podemos visualizar. Eu tenho 4 flip-flops do tipo JK, tudo bem? Mas reparem que a minha entrada no primeiro flip-flop, eu estou copiando a entrada direto para a entrada J, não é isso? Mas estou invertendo a minha entrada na entrada K. Então, o que isso significa? Isso significa que eu tenho um flip-flop tipo D, certo? Então, quando eu tenho J, quando eu tenho K invertido de J, não é? Eu estou transformando, eu poderia usar aqui direto, né, um flip-flop do tipo T. E as saídas desse meu flip-flop tipo T, eu consigo ligar no flip-flop JK, né? E eu consigo colocar quantos flip-flops forem necessários aqui para registrar a quantidade de bits que me for necessário, não é? Outra característica desse circuito, eu tenho o clock de todos os dispositivos ligados de forma sincronizada, ok? E o que eu quero dizer com forma sincronizada? Todos os dispositivos estão ligados na mesma fonte de clock. Eles têm uma entrada de clock e a fonte de clock que gera o clock para esses dispositivos é exatamente a mesma, ok? Bom, os presets, eles normalmente estão ligados no na mesma entrada. Então eu tenho uma entrada, eu tenho um botão, eu tenho um circuito de reset, eu tenho um circuito que vai gerar para mim os níveis lógicos nos momentos adequados, não é? Para realizar o preset desses flip-flops. E da mesma forma, o clear, não é? Todos eles estão ligados juntos, a não ser que você tenha alguma outra aplicação que tenha uma necessidade específica, mas nesse circuito que eu demonstrei, estão ligados todos os clears juntos, ok? Então, esse é um circuito também de praxe cobrar, né, dos alunos. Então, se pergunta como é implementado, não é, um registrador de deslocamento de, sei lá, 4 bits ou 8 bits. E aí a quantidade de flip-flops tem que acompanhar o número de bits que você quer registrar, não é isso? Então, qual é o circuito? Né? Como nós representamos esses circuitos com flip-flop tipo JK e tipo D, né? Então, essa é uma forma de se fazer esse circuito, tá? Então, isso também é cobrado. Agora, nós vamos evoluir um pouco, tudo bem? Então, esse é um primeiro circuito, que seria o circuito mais simples. Então, agora nós vamos evoluir para um circuito um pouco mais complexo. Esse dispositivo ele é um pouco mais sofisticado, não é? Eu tenho aqui o conversor paralelo série e o conversor série paralelo, tá? Então, veja, esse dispositivo eu tenho a entrada de clock, eu tenho uma entrada serial, eu tenho uma entrada enable, e essa entrada enable, ela vai permitir que eu registre as entradas I0, I2, I1, I3, I2, I1 e 0, tá? Dentro do meu registrador. Então, eu consigo, com essa entrada, registrar essa informação paralelamente aqui. Então, eu carrego essa informação dentro das memórias e ele vai apresentando, né,
essa memória ela vai apresentando a informação de forma seriada através do Q0, tudo bem? Então o Q0, ele vai no primeiro pulso de clock mostrar para mim o que eu tenho em I0. Depois, o que tem em I0, o que tem em 1 vai passar para I0. Então eu tenho o segundo bit. Depois, o que tem em I2, no primeiro clock ele foi para I1 e logo no segundo clock o que estava em I1 vai para I0. Vai para I0, né, para o registrador relativo ao I0, tá? E eu consigo visualizar essa informação através do Q0. Agora, eu posso carregar essa informação tanto de forma paralela como através da entrada série. Então, eu consigo também receber as informações via entrada série, aplicar os pulsos de clock e registrar essas informações nos meus flip-flops, de tal forma que depois essa informação vai estar disponível aqui na minha saída. Tá? Então é assim, ou a informação entra pela entrada serial, tal qual no circuito anterior, não é isso? E, bom, para carregar um sinal, uma palavra de 8 bits, eu precisaria de 8 pulsos de clock. Aqui, como nós estamos trabalhando com 4 bits, não é isso? Eu preciso de 4 pulsos de clock. E depois desses 4 pulsos de clock, os meus valores, não é? Registrados na entrada serial vão estar disponíveis nas saídas de Q3 a Q0. Tudo bem? Mas eu posso também gerar essa informação, né? De forma paralela, que eu posso carregar valores de forma paralela. Eu tenho um controle, né, do clear e do preset aqui dentro dos meus flip-flops, de tal forma que conforme eu vou dando os pulsos de clock, a saída Q0, né, as outras saídas elas também operam, tudo bem? Mas eu consigo, através da saída mais significativa aqui, né, eu consigo, através de Q0, pegar a informação que foi carregada de forma paralela, de uma forma seriada. Tudo bem? Então, esse circuito ele é muito parecido com o circuito anterior, só que tem algumas modificações aí para que ele possa fazer isso. Então, vamos entender um pouco melhor como esse circuito funciona através da análise do diagrama de tempos. Então, eu coloquei aqui para rodar. Claro, eu preciso desabilitar aqui o clear, não é isso? Então, veja, como é que funciona a entrada paralela. Eu tenho o enable, né? Esse enable ele não é barrado, então ele vai ser acionado quando eu tiver nível lógico alto. E quando eu tenho nível lógico baixo, ele não está acionado. Então, veja, quando ele está em nível lógico baixo, eu posso acionar as entradas I3, I2, I1, I0 e nada acontece com as saídas Q3, Q2, Q1 e Q0. Tudo bem? Mas ao acionar o enable, eu consigo determinar o valor das saídas Q0, né? Q1, Q2 e Q3. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu desligo o enable, eu já não consigo mais estabelecer os valores dessas saídas. Tá? Uma vez que eu seto essas saídas, a única forma de resetar essas saídas seria através do clear nesse circuito. Tudo bem? Então, veja, quando eu ligo o enable, o que eu tenho aí na minha entrada paralela é registrado, né, nas minhas saídas. Tudo bem? Então, mesmo que depois de um tempo eu desligue as minhas entradas, a minha saída vai continuar acionada. Tá? Então, se eu precisar mudar a informação, é lógico que um sistema síncrono que vai receber essa informação, ele não vai receber uma informação errada. Ou então, mesmo que ele receba essa informação errada, você não vai checar se ela foi registrada da forma correta ou não, porque você confia no funcionamento do mecanismo, né? Do mecanismo digital. Mas eu posso fazer isso aqui zerando os valores dos meus registradores, não é isso? Então, eu vou colocar aqui um valor. Eu vou colocar o terceiro, a entrada aí, né? I3 como sendo nível lógico alto, I2 baixo, I1 alto e I0 baixo, tá? Isso se reflete aqui nas minhas saídas.
Agora eu vou desligar o Enable e vamos observar o que acontece quando eu começo a aplicar o pulso de clock. Veja, então eu tenho borda de subida, não é isso? O meu conjunto, o meu sistema não opera. Agora na borda de descida, veja, o Q0 copiou o Q1, o Q1 copiou o Q2 e o Q2 copiou o Q3. Novamente, como é que eu vejo isso? Através da borda de descida aqui. Então, na borda de descida, a entrada aqui ela está em nível lógico 0, né? Mas veja, o Q3 ele estava em nível lógico alto e ele passou para nível lógico baixo porque a minha entrada antes da borda de descida era 0. Não é isso? O Q2 ele foi para nível alto, por quê? Porque o Q3 estava em nível alto antes da borda de descida. O Q1 ele era nível alto e ele passou para nível baixo depois da borda de descida. Por quê? Porque o Q2 era nível baixo antes da borda de descida do clock. Tudo bem? E a mesma coisa acontece aqui com o Q0. O Q0 ele vai para nível lógico alto porque o Q1 era nível lógico alto antes da borda de descida. Tá? Então, essa é a nova situação dos registradores internos. Se eu der mais um pulso de clock, veja, novamente Q3 copia a entrada, Q2 copiou Q3, Q1 copiou Q2 e Q0 copiou Q1. Com mais uma borda, olha lá, o último bit, não é? O último bit que eu tinha carregado serialmente, ou seja, veja, as minhas entradas aqui eu ainda não alterei. Então essa era a minha condição inicial, não é isso? Então este bit aqui, ele estava em Q3, ele foi para Q2, Q1 e agora ele está em Q0. Com mais um pulso de clock, veja, ele sumiu, né? Então a minha entrada paralela, ela foi registrada, não é isso? E a minha saída, vamos dizer, a minha saída série, ela ocorreria aqui pelo Q0, tá? Então eu não tenho uma saída série, eu não vou representar aqui uma saída série, porque essa saída série ela teria exatamente o mesmo comportamento do Q0, né? Então eu pego o Q0 aqui como sendo a minha saída série, né? Do conversor paralelo série. Agora, esse conversor, como eu disse para vocês, ele é uma evolução do circuito anterior, então ele sim pode trabalhar exatamente da mesma forma que o circuito que eu apresentei anteriormente, não é isso? Então, veja, se eu colocar a minha entrada em nível lógico alto e der mais um pulso de clock, agora veja, a minha saída Q3 copiou a minha entrada, não é isso? Mais um pulso de clock, Q2 copia Q3. Mais um pulso de clock, Q1 copia Q2, não é? E mais um pulso de clock, Q0 copia Q1, tá? Bom, eu estou tentando simplificar a explicação, mas veja, não se trata, né, do Q2, do Q3, copiar a entrada e depois no segundo pulso de clock, o Q2 copiar Q3. Na verdade, todo mundo copia todo mundo, né? O Q3 está sempre copiando a entrada, o Q2, em todas as bordas de descida, ele está copiando o Q3, o Q1, em todas as bordas de descida, copia Q2, e o Q0 copia a Q1 em todas as bordas de descida, né? É que, bom, como eu fui ligando, como as saídas foram ligando, dá a impressão que você copia apenas o bit que está desligado, mas não é isso que está acontecendo, tá? Para deixar isso bem claro, veja, agora eu vou desligar a entrada, né? E eu estou vendo ali as saídas todas apagarem, não é isso? Agora, se eu fizer isso de uma forma intercalada, por exemplo, ó, eu copio a entrada 1, depois eu copio uma entrada 0, depois eu copio uma entrada 1 e depois eu copio uma entrada 0, não é isso? E se eu continuar o pulso de clock, olha lá, eu tenho o deslocamento dessa informação até o último bit, tá? Veja, eu tenho aqui o diagrama de tempos, tudo bem? Eu consigo analisar o histórico do que aconteceu, você veja, desde o instante zero, lembrando que o instante zero é sempre o instante mais próximo aqui do zero do eixo X, não é isso? E o último instante, que seria o instante 19, não é? Foi o que foi dado, aconteceu por último, tá? Então isso aqui você precisa representar da mesma forma que se você estivesse vendo a informação na tela do computador. Então,
a informação mais antiga ela está aqui em 0 e a informação mais nova está perto dos valores de instante que são maiores, não é isso? Então é isso aí, pessoal. Antes de terminar a aula, lógico, eu quero mostrar como é que esse circuito foi implementado. Então veja, ele não é muito diferente do circuito do registrador de deslocamento, né? Série paralelo que nós vimos. Eu continuo tendo aqui a mesma ligação entre os flip-flops JK, não é isso? O primeiro flip-flop é um flip-flop tipo D, tá? A única diferença é que, veja, eu peguei o meu... eu tenho o controle aqui do clear, não é? Para zerar as saídas dos flip-flops, mas o meu preset ele foi substituído por um circuito com portas, com portas NAND, não é isso? Então, olha só o que acontece aqui com a minha porta NAND. Eu enxergo sempre a porta NAND como se fosse uma porta AND, e o resultado a gente inverte, não é isso? Então, sempre que o enable estiver ligado, eu tenho 1 vezes alguma coisa. Então, essa alguma coisa, para mim, vai ser justamente a entrada paralela, não é isso? E ela, quando ela estiver em nível lógico 1, a saída da NAND vai ser uma inversora, não é isso? Então, ele vai me jogar o nível lógico 0. Isso para nós é conveniente porque o preset é barrado, não é isso? Então, sempre que eu tenho 1 nessa entrada paralela, na entrada paralela, né, de qualquer um dos flip-flops, sempre que eu tenho 1, eu estou, e o enable estacionado, eu estou presetando o meu flip-flop. Então, aqui nesse circuito, o preset, vamos dizer assim, ele não funciona por nível lógico 0, ele funciona por nível lógico 1. Por quê? Porque eu já aproveitei aqui a necessidade de criar um sinal de habilitação, não é? Para tornar. Eu usei uma porta NAND e assim eu consigo ter. Quando eu aciono a chave, nível lógico alto, e quando eu desligo a chave, eu tenho nível lógico baixo. Tá? Então eu estou me aproveitando dessa situação. Se o preset não fosse barrado, eu não teria colocado uma porta NAND, eu teria colocado uma porta AND. Ok? Mas, então, vamos dizer assim, entre aspas, eu consertei, não é? O preset barrado. Vamos entender dessa forma, né? De consertar, de tornar uma coisa mais inteligível, porque nós, desde o começo do curso, nós associamos aquilo que está ligado, acionado, brilhando como nível lógico alto, e aquilo que está desligado ou apagado é nível lógico baixo, né? Então a gente espera que o preset funcione quando você fecha a chave, não quando você abre, que era o funcionamento anterior do preset, tá? Então por isso que eu não chamo aqui no meu... essas minhas entradas paralelas, eu não chamo elas de preset. Para mim, ela é o I3, I2 e I1 é a minha entrada paralela, tá? Mas, veja, eu consegui isso através da modificação do sinal do preset. Sempre usando essa lógica, né, de chave de habilitação, não é isso? Sempre que eu tenho uma porta AND e um enable, provavelmente isso aqui está funcionando de uma tal forma que quando o enable é 1, ele permite copiar o sinal da outra entrada da NAND invertido para a saída. Não é isso? Se eu tenho uma porta AND, isso também é um circuito muito comum com uma porta AND, não é isso? Sempre que eu tiver, eu vou ter um sinal enable comum a todas as portas, não é isso? E quando ele for 1, ele permite que a outra entrada da porta atue na saída, tá? Então, sempre que nós enxergamos esse tipo de circuito, com mais ou menos esse jeitão aqui, a gente já associa a um circuito, a uma entrada de controle, não é isso? Eu tenho um enable, que é uma entrada de controle, para essa funcionalidade de registrador paralelo, tá? Então, por aqui eu consigo carregar paralelamente as informações dentro do meu flip-flop. E aí eu faço com que os clocks subsequentes apresentem para mim a informação de saída, né? Essa informação que aparentemente chegou em paralelo, ela vai aparecer na minha saída através do Q0. Tudo bem? Da mesma forma, o circuito funciona se eu desligar o enable e simplesmente manipular a minha entrada e aplicar os pulsos de clock, eu vou ter a memorização, não é? Daquilo que estava na entrada e vai passar no primeiro clock, ele vai passar para o primeiro flip-flop, do primeiro ele vai para o segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e assim eu consigo observar nas minhas saídas, não é? Essa informação que chegou serial pela minha entrada, tá? Então, esses são os dois circuitos de registrador de deslocamento, né? São a primeira aplicação ali
com os flip-flops, tudo bem? É um circuito muito interessante de ser simulado e mais interessante ainda se você tiver a possibilidade de ligar ele no protoboard junto com os circuitos integrados que fazem essa função de flip-flop, não é? Então, mas isso é um assunto para uma outra aula, né? Vamos tentar desenvolver essa aplicação aí no laboratório e verificar o resultado, tá? De qualquer forma, no simulador, né, nós temos a possibilidade de registrar aí o funcionamento das saídas, né, e de algumas das entradas através do diagrama de tempos, tá? O último detalhe que eu queria comentar, bom, esse diagrama de tempos eu posso usar ele para registrar tanto as entradas quanto as saídas, tá? Então eu tenho que enxergar isso aqui como se fosse um osciloscópio. Justamente porque eu não tenho espaço na tela para colocar todas as entradas e saídas, nós resumimos aquelas que são mais importantes. Sempre a entrada de clock, né, que é aquilo que vai dar para a gente a referência de tempo, não é isso? A entrada de sinal, tudo bem? E as minhas saídas. Tá? Mas aqui eu poderia também ter colocado as entradas paralelas, né? Mas aí, de repente, ia ficar com muita informação e muito provavelmente, no que diz respeito à avaliação, eu não vou pedir mais do que esses sinais aqui. Então é interessante rever o vídeo e entender como funciona o diagrama de tempos para você poder reproduzir isso daqui manualmente. Ok? Então fica a dica aí para quem está se preparando aí para avaliações. É importante saber como gera esse diagrama de tempos, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.